chamar aqui o ex-governador e também ex-senador Roberto Requião. Requião, seja bem-vindo ao DCM, tudo bem? Obrigado por ter atendido aqui o meu convite. Como é que você está? Tudo bem. Estou aqui em Curitiba, uma chuva danada, mas é um prazer enorme bater um papo com vocês. Muito bom. Requião, a história do Bolsonaro é recorrente. O Bolsonaro é um instrumento do capital financeiro e da Rede Globo no Brasil. Ele foi fabricado. O Bolsonaro é isso aí. É desvio de cartão de crédito, é ficar com dinheiro de funcionário, ele, os filhos, a família toda. É um sujeito de pequenas contravenções, de médias contravenções. A minha preocupação é outra. Me perdoa a franqueza. Eu fico perplexo quando eu não falo mais da PPI. Nos preços, os preços de importação do petróleo do Brasil. Que estão no padrão internacional ainda, né, Requião? Não é segundo padrão internacional, é de importação. Se fosse padrão internacional, era mais barato. É de importação. Vai o frete, o seguro, a embalagem, o embarque, o desembarque no porto, a capatazia. Tudo isso colocado em cima do preço de um petróleo que é extraído da nossa terra, refinado pelas nossas refinarias, na mão de trabalhadores que ganham em real. E ninguém mais fala nisso. Eu acho, é claro que tem que aprofundar esse negócio do Bolsonaro, do desvio de cartão. Eles estavam usando o cartão, aparentemente, até para fazer caixa 2, sustentar alguns arruaceiros desses que quebraram o Congresso, o Palácio do Planalto, em Brasília. Mas isso, para mim, da forma como está sendo colocado, parece um divertimento. Do italiano divertere, desviar do que importa. Estou preocupado com outras coisas. Eu estou preocupado... Olha, eu assisti na Globo News, hein? Imagina só a homenagem que eu prestei à Globo News. Eu nunca vejo, mas o Lula ia falar com a Danusa Neri. Não é? Natuza Neri. Natuza Neri. Em primeiro lugar, essa Natuza Neri é uma baita jornalista. O desempenho dela... Eu gostei da sua lembrança, ela lembra um pouco a Danusa mesmo. Mais jovem. O desempenho dela como jornalista foi magnífico, é uma tremenda jornalista. E o depoimento do Lula me empolgou. Ele esqueceu, talvez tenha olvidado falar um pouco na questão do petróleo, mas colocou as outras questões com uma clareza meridiana, maravilhosa. Agora, de repente eu vejo toda a mídia nossa, a famosa mídia de esquerda, dizendo que o governo não pode reduzir o imposto de renda, porque por causa do princípio da anualidade. Zambarda, quer enganar quem? Que conversa mole é essa? O princípio da anualidade vale para aumento de imposto, não para redução. São dois princípios. Se você aumenta o imposto, pode ser o imposto de renda ou qualquer outro, você tem que fazer num ano para valer no outro. Mas se você estabeleceu o ano passado, por exemplo, que o aumento seria para 1º de janeiro, tem o princípio da noventena. Ele só entra em vigor 90 dias depois da data avançada. Por quê? Para proteger o contribuinte, dá tempo do sujeito se organizar. Agora, para reduzir imposto, pode ser amanhã. Não tem essa conversa de impedimento de... O Lula se comprometeu com isso. E os cabeças de planilha do governo ficam dando nó, e a mídia comercial toda dando sustentação a essa mentira que não pode fazer isso. Bom, é claro que você reduzindo essa arrecadação, na cabeça do pessoal da cabeça de planilha, estaria o seguinte raciocínio. Não, nós temos que compensar isso. Então, precisamos aumentar o imposto dos mais ricos. E isso estaria no princípio da anualidade e da noventena. Mas, minha gente, não é verdade isso. O problema do Brasil é o imposto, perdoa, é o juro mais alto do mundo. Está 13,7% a Selic. Veja, estou falando de Selic. Dá uma olhada no teu cartão de crédito. Você não está em 300 e pouco ao ano. Agora, esta Selic corresponde a um imposto real, que, se não me engano, não tenho dado, podem me ajudar aí os nossos espectadores, é 5,7 ou 6. Não é acima de 7 o imposto real. Nós estamos cobrando 13,7. E o raio do Banco Central, já por 2 vezes, por 2 anos, não cumpriu as metas propostas. E a legislação diz o seguinte: se o Banco Central não cumprir a meta por 2 anos, ele pode ser demitido, o presidente e a diretoria inteira pelo presidente da República.
Então, que baixem o raio do imposto para os pobres até R$5.000, que, aliás, é muito pouco, né? Irrisório, porque essa história de 5 mil vem da campanha passada para a presidência da República. Mas vai lá, que seja 5 mil. E que reduzam o custo dos impostos no Brasil. Por que não? Por que isso fica oculto? Por que toda essa narrativa diversionista para iludir a população? Não está certo isso, né? Requião, não deixa eu conectar Tem outras coisas diferentes. também. Outras coisas. Você sabe, eu entrei de cabeça nessa campanha do Lula. Sim. Eu tive pesquisas lá do Coimbra, de Minas Gerais, que eu não teria nenhuma condição. Acho que o Requião caiu sozinho. Eu não sei o que aconteceu aqui. Acho que caiu. Acho que caiu. Juro que não fui eu, gente. Ele realmente caiu sozinho. Não foi porque eu tava querendo falar um negócio. Mas eu tava tentando conectar. O que o Requião tá falando, gente, é importante. Por mais eu entendo aqui, tem gente do chat que tá falando que ele tá querendo impor a pauta dele. Mas, de fato, a questão da Petrobras e a questão econômica são muito importantes. E eu ia perguntar para ele sobre a questão dos militares, que o Lula colocou de uma maneira muito transparente e que eles são cúmplices dessa tentativa de golpe. Mas enquanto o Requião tenta voltar, eu vou avisar a assessoria dele aqui que caiu. Espera aí. Requião caiu. Mandem superchats com perguntas para o Requião. Podem provocar o Requião. A gente vai ler aqui. A gente quer que vocês participem, por favor, para todo mundo poder acompanhar aqui. Ó. O André Scadaferri, ele falou uma coisa que é muito verdade. Eu estava falando, não está em R$300, não, Requião. É cartão de crédito, está mais de 700% dependendo da linha de crédito. Você pega uma puta de uma dívida que você vai ficar anos pagando, a menos que você renegocie. Tô vendo aqui, Mônica Souto, boa tarde, DCMs. Mafê, antes de você dele voltar, você quer comentar essa matéria do Metrópolis? O que você achou? Eu achei duas coisas, né? Acho que realmente o mais importante, o mais pontual dessa notícia é o envolvimento, o que vai ligando o envolvimento direto de Bolsonaro aos atos antidemocráticos. Mas outra coisa que chama muita atenção é a prática das rachadinhas, né? Tanto que essa questão tá levando o nome de rachadinha palaciana, porque é exatamente igual ao que eles já foram acusados, os bolsonaros, no Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa, lá com o Flávio Bolsonaro. E quando eu li essa matéria, eu fiquei me perguntando mais uma vez, Pedro Zambarda, como é que a gente permitiu que isso chegasse ao Planalto Central, né? Porque assim, ó, o que acontece ali é dinheiro tirado na boca do caixa, é pagamento de custos, pagamento de contas pessoais da família Bolsonaro com dinheiro do cartão corporativo, né? Ou seja, com dinheiro público, pagamento de cartão de crédito de amiga da Michele Bolsonaro, ou seja, uma grande farra. Além de tudo, esse governo, além de genocida, além de extremista, de antidemocrático, é um governo corrupto na sua essência, assim, né? Então, eu acho que não cabe nem corrupção. Sabe uma coisa, Mafia, que eu fico olhando essas matérias? Vou colocar o Requião já em instantes aqui. É lambança, cara. É lambança com dinheiro público. É uma zona. É uma farra. É uma farra mesmo. É um negócio que é muito louco. E importante dessa matéria, o Requião pontuou bem. Não foquem tanto nas cifras. Eu acho que esse CID pode ser um elo importante para extraditar aquele bandido delinquente do Alan dos Santos de volta para o Brasil. Porque a gente finalmente agora tem uma ponte do gabinete do ódio do Bolsonaro através dos militares. E aí, Requião, vou te chamar aqui de volta. A pergunta que eu ia te fazer, eu juro que eu não te derrubei, Requião. Aconteceu alguma coisa aí? Cada vez que esquenta um pouco mais o tema, aí cai a internet aqui. Eu tenho uma internet aqui de 400 megas. Não era para ter caído. Mas eu queria só falar que o que o Requião estava falando antes dele cair é muito importante, porque uma das questões de manutenção do governo Lula é o cumprimento das promessas feitas na campanha, e especialmente essas promessas que dizem respeito à pauta econômica, o que toca no bolso das classes médias e classes mais empobrecidas, né? Então, acho que o que o Requião reforça aqui com essa indignação e com essa vontade de cobrar que isso aconteça é justamente porque essas questões vão ser o que vão sustentar o governo Lula. É isso, né, Requião? Eu quero mais Lula nesse governo.
Eu comecei a dizer a vocês que nós tínhamos aqui no Paraná uma guerra contra o roubo do pedágio. Além de ser um preço rigorosamente absurdo, o pedágio aumentou a tarifa contra obras que não tinham sido construídas, mas que não foram contestadas nem pela agência reguladora, nem pelo DR, nem pelo governador, e teve um lucro indevido de mais de 10 bilhões de reais. Foi a guerra. O Lula veio aqui na campanha e no segundo turno, eu já tinha perdido a eleição, ele entrou no ar e disse o seguinte: vou fazer um pedágio de manutenção. Não custará mais de R$ 5 por posto de pedágio. Troço bacana. Agora, ontem, a mídia inteira, Globo e tudo mais, diz que o Rato, governador do Paraná, foi conversar com o novo ministro dos Transportes e fizeram um acordo que está tudo bom como estava. As empresas que roubaram o Estado, os bandidos que assinaram o contrato passado, estão todos legalizados, podem participar de novo. E vão fazer o pedágio conforme o governador quer, com mais 15 praças. Ora, o Lula deu uma porrada nesse troço. Será que é verdade que o ministro dos Transportes resolveu desacatar toda a sociedade civil do Paraná e se propor a compor com o Ratinho num trambique? Eu custo acreditar. Mas a Globo deu, a internet está dando de toda parte e o governador está anunciando em todas as suas mídias. Então, o que é isso? É a frente ampla? Está ficando ampla demais para o meu gosto. Eu joguei minha alma nisso aí, acreditando no Lula e acreditando no país. Então, vamos, ao invés de ficar discutindo essa bobajada, vamos discutir o PPI, é parceria de preços de importação, não é internacional. Como se nós estivéssemos importando o petróleo para fixar o custo brasileiro, pagando frete, seguro, capatazia de embarque, de desembarque. É uma loucura que está acontecendo. Exatamente. Não é possível que isso continue. Agora, os trambiques do Bolsonaro com cartão de crédito, tudo isso, é claro que existiu. É o Bolsonaro. É o cara que ficava com o salário dos funcionários, ele e a família toda, dos 29 imóveis e tudo isso. Mas vocês acham que isso não pode ser apurado pela polícia, pelo Ministério Público, pela Polícia Federal e condenado pelo Judiciário? Precisamos, nós que temos essa capacidade de comunicação pela internet contra o bloqueio da mídia comercial, entrar nisso também? Eu acho que não. Acho que não. Você acha que o PPI, o que está acontecendo com quem põe gasolina e compra lubrificante no Brasil, mandando bilhões para fora do país, para os tais sócios privados, é menos importante do que a amiga da Michelle ter pagado uma conta dela e recebido posteriormente? Eu acho que não. É a minha visão. E eu tenho alguma experiência nisso, né, Zambarda? Eu fui governador do Paraná 3 vezes, eu fui prefeito da capital, eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano na Bélgica. Eu tenho alguma experiência. Eu fui presidente do Parlatino, do Parlasul, Seção Brasileira. Eu acho que nós estamos desviando, desvirtuando. Desviar do que importa. E outra coisa, vocês querem saber quem é responsável pelo golpe? Indiciem a Globo, que trabalhou em cima da desmoralização da política de uma forma radical. Sim. Todos os políticos eram corruptos. Que o Lula está dando entrevista agora, né, Riquião? Pois é, isso, né? Pois é, mas veja bem, daí como eu não sou um radical furioso, nesse momento ele precisa de uma grande mídia. E eu elogiei a Danusa Neri, Natuza Neri. Fez uma belíssima entrevista com o Lula. Mas ele devia dar alguma atenção à mídia alternativa que o sustentou até agora. Claro que deveria dar atenção. Agora, eu coloco essas duas coisas para você. Vai ficar esse pessoal no Banco Central cobrando 13,7%, quando até as pedras e as árvores das ruas sabem que a inflação do Brasil é de preço administrado? Petróleo, energia elétrica e preços administrados pelo Estado, pelos governos. Nós vamos ficar procurando a namorada ou amiga da Michelle? Eu não entro nessa, não. Eu me interesso mais pelo Brasil e acho que o Lula que falou para Natuza Neri, é o Lula que eu queria ver na presidência da República.
Requião, só vou fazer uma perguntinha, tá, Pedro? E já passo para ti. Tu achas que essas questões que têm sido pautadas em função depois dos atos do 8 de janeiro, mais ainda, mas pós-eleições com os QGs, os quartéis, os extremistas, os bolsonaristas, vão abafando justamente as ações do governo Lula? Ou seja, ainda estamos sendo pautados pela extrema-direita e pela direita? Eu acho que elas distraem, desviam do que realmente importa. De repente eu vejo, não sei se é verdade, o meu amigo Haddad dizendo que o Brasil quer entrar na OCDE. Liberalismo absoluto, acabou o país. O Brasil tem estado, na nossa história, nas mãos de interesses que não são nacionais. Desde o descobrimento, nós entramos no mercantilismo com os portugueses. Depois veio a queda do imperador, nós ficamos na mão da Inglaterra. A Inglaterra aceitou a nossa independência porque nós assumimos as dívidas de Portugal com eles. Uma parte até das consequências daquele Tratado das Manufaturas, em que Portugal vendia vinho para a Inglaterra, mas não produzia nada, não industrializava nada. Daí tivemos a Revolução de 30, os Estados Unidos tomou conta. E agora a Revolução da Internet. É claro que temos problemas, Zambarda, na mudança dos costumes do mundo. Quando o Lula foi o comandante maravilhoso da greve contra os militares, lá no ABC, em São Paulo, a Volkswagen tinha 41 mil trabalhadores, hoje tem 7.800. Então, aí, o pessoal do Uber, da internet, ferrado, sem direito nenhum, é claro que isso é importante, mas nós só poderemos ver o Lula fazer a mudança que ele anuncia no Brasil com garra, com força, com credibilidade, se nós recuperarmos a Petrobras, a Eletrobras e o Banco Central trabalhando por um projeto de desenvolvimento do Brasil, não de especuladores internacionais e nacionais que controlam o Banco Central. Não tem cabimento isso. Então, me preocupa um pouco. E essa história que explodiu no Paraná agora, inclusive alguns petistas me ligaram aqui chorando hoje, quando souberam que o governador do estado estava comunicando que o ministro dos Transportes concordava com ele. O Paraná tem que ser roubado. E os ladrões já fizeram acordos com o Estado, não pagaram os 10 bilhões e podem participar de novo das concorrências. O que é isso? Isso não é Lula. O que é, então? Requião. Eu não vou dar o nome dos que choraram, mas são as pessoas mais importantes do PT aqui no Estado. Sim. Requião, como é que o Lula vai afastar os militares envolvidos nos golpes? Segunda pergunta para casar com o que você acabou de falar dos impostos. Não foi essa crise dos militares também que facilitou o Ratinho a ir para Brasília fazer esses pedidos? Não. Eu acho que é o troço do PSB, do Kassab, um acordo para conseguir voto no Congresso Nacional ou outra coisa qualquer. Mas eu sou milico da reserva, sou R2, oficial do Exército não remunerado. Conheço bem o Exército por dentro. Sempre fui apaixonado pelo Exército brasileiro. O Exército precisa de hierarquia, precisa ser respeitado e precisa de comando. O presidente da República é o comandante do Exército. Não tem que estar pedindo desculpa para ninguém, não. Eu lembro aqui, quando eu era prefeito, o Richa era governador. O Richa tinha um pavor da polícia militar, estava sob o comando do Exército Nacional, aquela coisa toda. Depois, quando eu assumi o governo, eu resolvi nomear o comandante da Polícia Militar do Paraná, uns oficiais que tinham curso de direito, eu conhecia profundamente, e recebi um aviso. Requião, se você fizer a nomeação, os oficiais superiores se rebelam. Eu fiz um decreto colocando todos os oficiais superiores em disponibilidade e promovendo os oficiais de baixo comissionadamente em cargos superiores, e chamei o pessoal lá e avisei. Se vocês fizerem um movimento, eu ponho vocês na rua em seguida e promovo os subalternos. Não houve mais greve. Eu assumi o comando. Agora, pergunta o que a Polícia Militar do Paraná, pergunta um oficial de hoje, o que acha do Roberto Requião. Eu trabalhei junto com eles. O pessoal se comportou comigo de forma maravilhosa. Acabou a violência contra movimentos sociais e aquilo tudo. Entraram nas universidades. Eu criei um salário, eu dei oportunidade dos soldados todos terem curso universitário.
Eu criei a possibilidade de promoção de soldados ao oficialato sem aquela maracutaia de passar pela escola de oficiais. Porque o cara tinha 2, 3 cursos universitários, não podia ter um cargo de oficial. Era uma piada. E tem uma relação maravilhosa com a Polícia Militar do Paraná até hoje. Falta comando. O Exército tem que ser disciplinado, respeitado e precisa de comando. Aparece aí o Itigói, tem 3, 4 empresas privadas trabalhando nisso aqui. Representa o Exército? Não, representa uma visão que nada tem a ver com a visão gloriosa do Exército Brasileiro. A visão, o espírito de corpo, Zambarda, que é o orgulho de você pertencer à instituição, não tem nada a ver com o corporativismo, que é a manifestação coletiva do individualismo e do egoísmo. 20 mil militares pendurados na máquina pública, não eram 8, eram 20. Tem que acabar isso rapidamente. Agora, o Exército tem que ser reformulado. O próprio conceito de guerra hoje mudou completamente. Completamente. A guerra à distância, os drones, a cibernética entrando nisso pesadamente. Não é por aí. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu preciso mais de Lula na presidência da República. Foi por ele que eu entrei nessa campanha, sacrificando, inclusive, a minha caminhada política. Eu fui governador 3 vezes, senador 2 vezes, prefeito da capital. Eu entrei numa eleição que eu sabia que não podia perder, que ia pegar toda a rejeição ao PT, para derrubar o bolsonarismo e dar uma mão para o Lula. Eu quero Lula na presidência da República. Agora, de repente, me diz que o ministro dos Transportes, não sei nem quem é esse cara, concorda com a patifaria do roubo do pedágio no Paraná? Não é possível. Não me venham de borzeguins ao leito, dizia a Clareta Petácio ao Mussolini. Requião fazendo uma cobrança aqui necessária ao Lula, que o governo seja uma de cobrança fato do Lula. Solicitada pelo Lula. Eu entrei pesado nisso. Eu estava no PMDB, rejeitei os que queriam caçar Dilma, porque eu entendia que a tal ponte para o futuro era escravização, mais uma vez, do Brasil. Mas os caras que estavam nisso são todos ministros do Lula. E nós estamos aí vendo que as coisas não andam, ou melhor, que andam em sentido diverso. Eu gostaria de ver o Lula amanhã cedo. Fica aqui a recomendação, companheiro Lula. Reduza essa porra desse imposto de renda até R$5.000, ou vá até 7, que já era razoável. Mas vai faltar dinheiro. Então, acaba com a folia, que é o juro absurdo. Não é nem o 13,7 da Selic do Banco Central. É o que os bancos estão cobrando nos cartões de crédito e tudo mais, nas transações comerciais. E não estou propondo para fechar banco nem nada disso. Mas vamos botar uma ordem nisso, comando lulista. Exatamente. O Lula fez uma manifestação sobre esse assunto que você está falando, Requião. Eu queria saber o que você acha das palavras dele. Tem esse trecho aqui, vamos passar rapidinho. E os meus companheiros sabem que eu tenho uma briga com economistas do PT, que é o seguinte: vocês sabem que o pessoal fala assim para mim, Lula, se a gente fizer isenção até R$5.000, sabe, são 60% da arrecadação desse país é das pessoas que ganham até R$6.000. Olha, então vamos mudar a lógica. Vamos diminuir para o pobre e aumentar para o rico. Vamos diminuir. É necessário uma briga. É necessário uma briga, é necessário muito convencimento no Congresso Nacional, é necessário muita organização da sociedade, é necessário. Então, vocês têm que saber que nós temos que fazer isso. Vocês têm que saber que a gente não ganha isso se não houver mobilização do povo brasileiro para a gente mudar uma vez na vida a política tributária, para colocar o pobre no orçamento da União e colocar o rico no imposto de renda, para ver se a gente arrecada o suficiente para fazer política social nesse país. E eu vou brigar para fazer. Eu vou brigar para fazer porque eu prometi durante a campanha que nós vamos fazer isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000.
Obviamente que isenção de imposto e aumento de imposto precisa de lei. A gente não pode fazer no grito, ou na vontade, ou no microfone. A gente tem que construir. E nós vamos construir isso. Nós vamos construir isso. Requião, como é que faz para não fazer isso no grito ou no microfone? Vamos tentar responder essa pergunta dele. Tá mutado, Requião. A gente não tá te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Eita, nós. Dá uma olhadinha. Acho que o Requião tá com algum problema técnico lá. Deixa eu ver aqui. Acho que ele vai acertar. Acho que alguém deve estar ligando para ele, por isso que ele tá. Pedrão, eu vou aproveitar esse momento para dizer que ainda faltam R$ 369, R$ 368 para a gente alcançar a meta da nossa live. Já estamos chegando quase à metade da live da tarde de hoje. Então, quem puder, contribua, envie superchats. Para quem envia superchat de R$ 70, tem a direito ao livro do professor Lejane Mirrão, o mais recente livro, Atualidades da Luta Anti-Imperialista, autografado. Tem direito a uma caneca do DCM ou aos bonés do MST. Vocês escolhem um brinde que levam para casa, tá bom? Contribuam aqui conosco, enviem superchats, pingos e não esqueçam de curtirem e compartilharem essa live para que a gente chame mais gente aqui para essa casa. A gente vai ler as perguntas para o Requião, tá, gente? É importante que vocês se manifestem com as perguntas nos superchats. Deixa eu informar uma coisa importante. A gente está com uma camiseta super legal da posse do Lula e a caneca, mas é importante a gente avisar que essas camisetas e essas canecas vocês têm que comprar diretamente na lojinha. A gente não vai poder fazer aqui pelo superchat, porque senão ficaria muito caro para vocês. E aqui no superchat a gente vai priorizar a nossa promoção de livros. Então é muito importante que vocês acompanhem por aqui. Requião, você conseguiu me ouvir minha pergunta? Como é que ouvi sim, mas veja lá. Então, o que o Lula disse implica no aumento do imposto dos mais ricos. Isso cai no princípio da anualidade. Daí só valeria com a noventena e no ano que vem, no ano de 2004. Mas ele pode reduzir já e reduzir o juro, que o juro é o principal problema do Brasil. O que está sangrando o país é o juro. O que está sangrando o país é a PPI do petróleo, parceria de preço de importação. Ele pode fazer essas coisas agora. Agora, se entrar na conversa, só pode reduzir o imposto, porque 60% dos contribuintes são até R$6 mil, então daí ele vai cair nos cabeças de planilha, no pessoal dos fiscalistas do Brasil. Não dá certo. Vamos agir, baixar o petróleo, baixar o juro, botar o Banco Central na linha. Não há dificuldade, mas sem enrolação. Sem ministro dos Transportes, que vem aqui dizer que vai manter a patifaria que o Lula, na televisão do Paraná, disse que ia reduzir para R$5 por posto de pedágio. Não tem cabimento isso, rapaz. Eu acho que tem muita cabeça de planilha aí. E fiquei meio irritado também, depois que nós saímos da ALCA e tudo pela mão do Lula, o Haddad dizer, eu não sei se é verdade isso, que a OCDE vai nos receber com muita alegria, deles e nossa. Não! Acabou o país. Então, eu acho que é por aí, Zambarda. Eu acho que nós estamos meio perdidos. E os milicos têm que ter comando. E eu acho legal você ter a transparência... Pode falar. Os milicos, eles têm um preparo que, do ponto de vista da guerra moderna, está inadequado também. Eu lembro que convidei o general Vilas Boas para ir numa comissão do Senado. Ele foi bater um papo e se mostrou, à época, um nacionalista. Surpreendentemente, depois entrou no bolsonarismo. E ele deixou claro para nós, por exemplo, que o Brasil, pelos acordos internacionais, pode produzir míssil. Mas o míssil brasileiro não pode ter alcance de mais de 100 quilômetros, porque é proibido pelos tratados norte-americanos. O diabo que o carregue, Zambarda. O que é isso? Que país nós somos? É um entreguismo. Da OCDE? Para nunca mais conseguirmos nos industrializar, com o Banco Central dominando a economia do país em favor dos especuladores? Isso não é lulismo. Eu quero lulismo no governo. Comando firme. Eu quero o Lula da entrevista com a Natuza. Não quero mais nem menos. Muito bem. Bom. Vamos aos superchats para o Requião? Vamos, principalmente porque deve ter algumas perguntas para ele. Daqui a pouquinho teremos o Renato Judes também conosco, mas vai lá, Mafê, vamos para as perguntas para o Requião.
A Maria Cristina diz: quero ver avião, jet ski e embarcações pagando impostos, porque só carros e motos pagam. O André Scaldaferri, cartão de crédito está em mais de 700%, dependendo da linha de crédito. O Bruno Reski, a extrema-direita pautou o debate ao longo dos últimos 4 anos. Ao ficar dando palco para o inominável, parece que ainda continua pautando. Vamos falar do que realmente interessa. E o Tony Barbosa pergunta, Requião, sobre o Renato Freitas. Sempre que tu apareces por aqui, essa pergunta vem. Sobre o dinheiro para ele cortar o cabelo. E, aliás, ele também diz que o Renato não invadiu a igreja. E o Bruno Moretti mandou um superchat de R$50. Escolha um brinde. Nem sei marcar 70 aqui. Maravilhosos. Já tem o endereço no e-mail do gerente. Bruno, se tu quiser levar o livro do professor Lejane de 70, manda mais um superchat de 20, completa a fatura aqui, que a gente envia para ti o livro autografado, tá bom? Exatamente. Esse superchat é para pagar o lanche com mortadela Cerati do Requião. Então, se vocês não mandarem, eu não vou mandar o lanche para ele. Ele vem na live, porque eu compro sempre esse lanche no final das lives para o Requião poder valer a pena a participação dele. Governador, deixa eu te perguntar. Você está muito correto quando você fala sobre a promessa e muito transparente quando você diz: se for fazer uma redução real no imposto de renda, vai valer para o segundo ano. O que dá para a gente ler do governo Lula que é pura enrolação, ou nesses 20 dias, o que você viu na mídia que você considera que são ataques covardes em cima de coisas que foi o Bolsonaro que fez? Bom, em tudo, é claro. A Globo fez a desmoralização total do político brasileiro e tudo mais. Mas veja bem, pode-se reduzir o imposto de renda hoje, não é amanhã. Não existe princípio da anualidade para reduzir imposto de renda. O caso da Petrobras tem que ser encarado rapidamente, da Eletrobras também, não tem cabimento isso. A Alemanha estatizou o seu sistema energético, petróleo e eletricidade. A França fez a mesma coisa. E nós estamos na contramão disso, acabando com a possibilidade de termos um país soberano e nacional. Está errado isso. Claro que está errado isso. Não é assim. O Lula precisa botar em prática o que ele está dizendo, que me empolga. Eu fiquei empolgado com ele e a Natuza. E como fiquei empolgado para entrar na campanha do Lula, que ia mudar muita coisa. Eu sempre disse que era bobagem a gente pensar que ia acontecer uma revolução no dia seguinte, porque ele tem que ter um governo sustentável. Ele não pode fazer temeridades que comprometam a estabilidade nas circunstâncias nacionais e internacionais do seu governo. É o ato meio, o ato eficiente, aristotélico, mas não pode cair na covardia de ceder aos interesses da extrema-direita, dos ladrões do pedágio no país inteiro, dos que estão nos roubando com juros rigorosamente absurdos. Agora, eu vi uma pergunta aí de um apedeuta, né? O Requião falou no cabelo, não sei de quem, da igreja. Eu sou presidente de honra do LGTB-QI do Paraná. A prática é o critério da verdade. Quando eu assumi o governo do Estado, eu resolvi levantar os quilombos do Paraná. Não tinha nenhum aqui. Quando eu saí do governo, tinham legalizados ou descobertos, expostos, com apoio do governo, saúde, educação, auxílio financeiro e mecânico para a agricultura, 120. A prática é o critério da verdade. Conversa mole não adianta nada. O identitarismo é uma das propostas do Fundo Monetário Internacional para a gente ir discutir o cabelo do fulano e a bobagem que ele fez entrando numa igreja com cartazes e placas, uma bobagem. Vamos perder tempo com isso para não discutir a economia, para manter o roubo do pedágio, o roubo do juro do Banco Central. É isso? O imposto de renda fechando a população mais pobre e liberando as pessoas que ganham mais? É isso que esses caras querem? Não é possível que esse tipo de inteligência distorcida ainda prevaleça. Mas quando você bota a pergunta do cara no ar, eu vejo que esse idiota é parte de um grande número da população. Vamos seguindo, Mafê. A gente tem mais perguntas do pessoal? Vamos lá. Não. A Inês Nascimento disse Requião pistola, adoro. Eu vou agradecer. A Silvânia diz que o Requião representa ela.
A Patrícia Rodrigues virou membro aqui do nosso canal. Estão faltando só 2 pessoas para nossa meta e falta pouquinho para a gente bater 1.000 likes. O Judes vai entrar daqui a pouco, gente. Deixa eu só. Isso me anima. Isso me anima. Me garante o sanduíche da tarde. Isso foi aí. importante. Mas ainda faltam R$313 para a gente garantir o teu sanduíche. Então, bora lá, gente. Bora pingar e mandar superchat aqui com a presença, aproveitando a presença do Requião. Vamos mais longe um pouco nos temas que vocês colocaram. O Múcio não fala, tenta contemporizar com o Exército. Agora, de repente, o Lula vai e faz um pronunciamento dizendo que o Exército tem que se submeter ao governo e tal. Bacana. Precisava o Lula fazer esse tipo de discurso? Para que ele tem ministro da Defesa? É isso que eu ia perguntar. Para que serve o Múcio, Requião? Não, o Múcio realmente está mudo, né? Ele não veio até hoje a público falar sobre isso, né? Se o Lula tomar essas atitudes que ele comprometeu na campanha, se ele baixar o imposto dos mais pobres, se ele baixar os juros, se ele acabar com o roubo do capital vadio sobre a Petrobras, se ele recuperar a Eletrobras, ele vai ter apoio da Marinha, do Exército, da Aeronáutica pela base. Não sei se tem algum porra louca no militar reformado ligado a interesses econômicos. O Etigói é um empresário com 3 empresas, não é general de coisa alguma. Uhum. É um troço maluco. Ele terá o apoio de todo mundo, porque os militares das 3 forças são tão brasileiros quanto eu e vocês. Sim. Mas fica esse pessoal vocalizando um bando de pessoas completamente fora da casinha e sem um espírito público e trabalhando para o Brasil continuar sendo um país subalterno diante de poderes econômicos grandíssimos. O Lula tem que começar essa mudança, sem radicalismo, com moderação e com inteligência. Alguém diz, não diga isso, Requião, você estava e estou com o Lula. Mas eu quero, estou atendendo o pedido dele, que é cobrança, estou cobrando. Estou cobrando. Eu quero o Lula de verdade no comando desse processo. Essa história que tem que ter voto na Câmara. Então, para que voto na Câmara? Para terminar de vender a soberania nacional, o petróleo, isso, aquilo? O que quer dizer isso? Está mal conduzido esse processo. O que você fala faz muito sentido com o posicionamento, Requião. Até teve uma discussão mais no começo do ano do próprio PSOL, né? A discussão deles, que eles querem que o governo Lula dê certo, mas estão fazendo pressão para tirar esses militares, né? Mas só que o PSOL não discute economia também, né? Um pouco de identitarismo, então, e pouca economia. Tem que evoluir também. E tu avalias que é um momento propício para mexer nessa questão dos militares, Requião? Para agir de uma outra forma? Para mexer na questão da economia da soberania brasileira. Você acredita que um grupo de militares vai se levantar contra o Lula quando ele puser a Petrobras sob os auspícios do interesse nacional, baixar o preço do petróleo e dos combustíveis e fizer a Petrobras de novo investir no Brasil, como ela fazia, 80% dos investimentos nacionais eram da Petrobras? Alguém vai dizer, não, nós somos contra o Lula porque ele quer a Petrobras nacional trabalhando a favor do povo brasileiro e do desenvolvimento. Não existe isso. Não tem militar que se coloque contra uma medida nacional. Está virando uma tapiação comandada pela Globo. A Globo agora é nossa. Quando é que a Globo fez uma crítica ao Guedes? Nunca. Ao Bolsonaro. O Bolsonaro é um horror. Mas a Globo não gostava dele porque ele não sabia escolher o talher do almoço e a louça do jantar. Mas adorava o suicídio da soberania brasileira, a exploração dos mais pobres, o fim dos direitos dos trabalhadores. Nós temos que ir moderadamente em frente. Mas por quê? Não já. Muito bem. E essa questão de não reduzir o imposto de renda é mais uma coisa dentro da pauta econômica que você está falando que agrada a Globo. A Globo está batendo palma para não haver essa redução. Claro que está batendo palma para tudo. Está batendo palma pela PPI do petróleo, parceria de preços de importação, que é um crime, é uma violência. Está batendo palma para o Banco Central Independente com o maior juro do mundo.
Não tem no planeta Terra um juro mais alto que o do Brasil. Não é possível isso. E o Lula, quando fala, mostra o caminho. Ele é moderado, ele é equilibrado. Mas, de repente, vai o pessoal do Paraná para Brasília e o ministro do Transporte diz que o roubo do pedágio aqui é muito bom. Está de acordo com o governador? Ora, não nos veio de Borzeguins ao leito. É isso aí, Pedrão. Governador Requião, tem mais alguma pergunta, Mafê? Não. Acho que... Governador Requião, queria agradecer a sua presença. Teve alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de acrescentar sobre o pedágio, sobre o IR, sobre a economia, sobre o governo Lula no começo? O que mais faltou? São coisas que, com inteligência e moderação, com atos eficientes, sem abuso, sem exagero, podem ser resolvidas. A redução do imposto pode ser imediata. Vamos baixar o juro e reduzir o imposto de renda até R$5.000. Se não dá para 5%, porque é 60%, que se reduza para 3%, 4% e faça uma escala para resolver isso. Uma escala em crescimento da isenção. É possível fazer. Vamos acabar com essa história. Eu vejo o discurso da economia, tudo é igual ao do Guedes, porra. É a mesma coisa. Eu prefiro o discurso do Lula. E é o que tem que prevalecer, né? Tem que prevalecer a proposta de campanha dele, o que me fez entrar de cabeça nesse processo. A mim e a muita gente. Agora, do jeito que está, o ministro, querem derrubar o ministro da Defesa. Eu não acho que seja o caminho derrubar o Múcio. Derrubem o juro, derrubem a dominação da Petrobras, da Eletrobras, derrubem as leis que segregam os trabalhadores. Agora, o Múcio tem que falar pela defesa, não é o Lula que tem que falar. Ele tem o ministro da Defesa para chegar lá e bater na mesa. Mas o que é isso? É um complô? É um acordo de parentes? Amigos do pôquer? Não. Eu tenho certeza de que o Exército Brasileiro está com o Lula e estará fortemente as Forças Armadas no momento em que ele tomar essas medidas a favor da soberania brasileira. Quem é que pode ser contra um presidente que derrubem essa porra do juro mais alto do planeta? Qual é o general que vai dizer isso? E tem general, né? Tem 5.500 generais no Brasil. Eu não sabia disso. E tem marechal agora também, né? Salarialmente. É uma verdadeira loucura esse processo. Não é o espírito de corpo, orgulho de servir as Forças Armadas brasileiras. É o espírito corporativo, que é a manifestação coletiva do individualismo e do egoísmo. Mas é isso, Pedro. Eu acho que é por aí. Nós podemos mudar essas coisas. Mas está muito estranho esse jogo. Lula, enxugue o choro dos olhos dos petistas do Paraná, horrorizados diante das declarações do seu ministro dos Transportes. O roubo é bom, vai ficar como está. Um abraço a vocês. Um abraço, Requião. Tamo junto nessa trincheira. Só dizer uma coisa que o Lula tá dando muita entrevista para a Globo, a gente também tá quase batendo mais nele do que a Globo daqui a pouco. Tá uma é a minha opinião. Isso aí. A Globo tem um público que é apreciável hoje, mas ele não pode esquecer o combate que os meios alternativos, o DCM, o 247, todo mundo fez esse período todo. É um equívoco isso. Não é do Lula, é da assessoria. Um abraço, Zamara. Um abraço, tchau. Obrigado.